Senador, queria que o senhor comentasse essa questão dos reféns brasileiros que podem estar na mão dos terroristas do Hamas, como foi anunciado hoje por Israel, né, pelo Estado de Israel. O que o senhor acha? Como é que vai ser esse encaminhamento? Como é que o Itamaraty deve proceder? Tudo isso. Bom, primeiro a gente tem que deixar claro o que é o Hamas. É uma organização terrorista que merece o nosso repúdio e tem que ser combatida. Dito isso, é sempre necessário destacar a diferença que o Hamas não é o povo palestino. O povo palestino merece a nossa acolhida e nós temos brasileiros entre os palestinos, 6 mil deles, pelo menos, assim como temos brasileiros juntos ao Estado de Israel. Os esforços do governo brasileiro, desde os primeiros instantes do conflito, a preocupação do governo brasileiro, desde os primeiros instantes do conflito, tem sido em duas direções. A primeira delas, resgatar todos os nossos compatriotas, estejam onde estiver, em que canto estejam, sejam em Israel, sejam na Palestina. Qualquer nacional, qualquer brasileiro será... É que eu acho que está vazando um pouquinho mais o som, né? Desculpa. É o que estava vazando aqui, desculpa. Então, em primeiro lugar, quero pedir desculpas a você e a todos, tinha um som aqui interrompendo. Então, em primeiro lugar, isso. Empreender todos os esforços para resgatar todos os brasileiros que lá estão. São 14 mil brasileiros que estão em Israel e são 6 mil brasileiros que estão ou na Cisjordânia ou na faixa de Gaza. Desde os primeiros instantes, esta tem sido a prioridade por parte do governo brasileiro. Ainda hoje chegou ao Brasil, nessa madrugada, a primeira aeronave com 233 brasileiros que estavam em Tel Aviv. Aos brasileiros que se encontram na Palestina, o governo brasileiro tem feito todos os esforços para reabrir a passagem entre Gaza e o Egito e também repatriar aqueles que estão na Cisjordânia. Sobre o caso mais recente de brasileiros que estão sob o poder do Hamas, o governo brasileiro, o Itamaraty, está desde cedo, desde o primeiro momento, em contato com as autoridades consulares, de Israel, com as autoridades para quais são possíveis fazer qualquer tipo de intervenção em qualquer tipo de negociação para o resgate desses brasileiros. A orientação de nosso governo é não deixar nenhum brasileiro esteja onde estiver para trás. Senador, o que o senhor acha desse conflito? Ele vai perdurar? Ele vai ter, com intervenção de outros países e tal, ele vai ter uma negociação? O que o senhor acha? Como que o senhor vê esse panorama aí? Esse conflito perdura desde 1948, pelo menos, desde o nascimento do Estado de Israel. E, ao longo do tempo, a postura do Estado brasileiro, desde a fundação do Estado de Israel, na Assembleia Geral da ONU, inclusive com a participação de um brasileiro, Oswaldo Aranha, tem sido para construir uma solução para que nós possamos ter dois Estados, um árabe e um judeu, que convivam pacificamente. Ao longo do tempo, ao longo desses mais de 75, 76 anos, isso não foi possível. O que ocorre aqui é a mais grave escalada deste conflito, que, repito, é um conflito que não começou no sábado, é um conflito que se estende por pelo menos 76 anos. Nós tivemos agora, com a invasão do Hamas sobre a área de Israel e com as atitudes e as ações do Hamas, condenáveis, de atacar jovens, civis, crianças, covardemente, nós tivemos, eu acho que uma escalada do conflito que não me parece que vai ter contornos e solução breve. Nós rogamos e é necessário aí a intervenção do Conselho de Segurança da ONU para que o conflito não se propague pelo Oriente Médio, que sendo assim, se isso ocorresse, poderia vir a ter consequências gravíssimas e catastróficas, não somente para a delicada situação do Oriente Médio, mas também consequências gravíssimas para a economia mundial, com resultados e com impacto, inclusive na nossa economia. Então, tem dois esforços que são necessários ser feitos pela comunidade internacional nesse momento. Tentar mediar ao máximo a solução do conflito
no primeiro instante. No segundo, tomar todas as medidas para que o conflito não se alastre por todo o Oriente Médio. Senador, outro ponto é que o Benjamin Netanyahu, ele estava lá com uma batalha interna, né? Sendo chamado por muitos grupos de antidemocrático, né? Por tentar impor mudanças na justiça de uma democracia, né? Por tentar impor que a justiça tivesse menos poder do que ela tem hoje lá em Israel. O senhor acha que isso interfere na posição que vai ser tomada hoje em relação a esse conflito? Nós temos essa circunstância também difícil e lamentável. Nós temos em Israel um governo de extrema-direita, um governo que estava até bem pouco tempo, inclusive, reprimindo manifestações democráticas do seu próprio povo. Paradoxalmente, e reitero o que eu digo aqui, nesse instante, paradoxalmente, o Hamas, nesse momento, do ponto de vista político, se tornou o maior aliado do governo de extrema-direita de Netanyahu, porque o governo estava prestes a cair, prestes a ter uma nova eleição parlamentar, a ser renovado o gabinete parlamentar, e com, obviamente, o ataque covarde do Hamas sobre civis e sobre crianças israelenses, é por óbvio que o governo encontrará condições para reunir, para construir unidade nacional, para reagir aos ataques que se tenha. O governo Netanyahu estava sob uma situação difícil. Paradoxalmente, o ataque do Hamas acaba se tornando um pressuposto de sobrevida para a própria continuidade do governo. Mas este é também o drama da situação. Nós temos, de um lado, um governo de extrema-direita e nós temos um governo de extrema-direita governando Israel e, por outro, uma organização terrorista governando a faixa de Gaza, sob a qual nós temos 2.500.000 palestinos. Senador, queria que o senhor comentasse essa questão do governo de Israel ter anunciado oficialmente que há brasileiros entre os reféns do Hamas, né? Como é que o Brasil pode resolver esse problema em Itamaraty? Como é que vai se encaminhar essa questão? Que o senhor acha que deve ser o encaminhamento? Primeiro, o governo brasileiro, historicamente, sempre teve uma postura de paz, de diálogo e não a guerra. Assim que o Itamaraty está se posicionando. O governo brasileiro já disse de público que vai ajudar a retirar todos os brasileiros que estiverem nesse conflito, seja no Hamas, seja, se for o caso, na Palestina, seja em Israel. No meio dessa guerra, os inocentes é que morrem. Estão aí o terror criado no mundo todo pelos atos de violência cometidos, por exemplo, pelo Hamas e a reação dos Estados Unidos. Já ultrapassa de 2.000 mortos. Né? Não importa se é 780 de um lado e 1.000 do outro, é 1.000 inocentes que estão morrendo. Por isso que a diplomacia brasileira, o presidente Lula está trabalhando, já assegurou que 4 aviões, onde muitos deles são mais de 200 pessoas, para retirar os cerca de 2.500 brasileiros que ainda estão lá na área de conflito. Qualquer acusação infundada, irresponsável, é daqueles que não estão acompanhando a posição do Brasil na política internacional, que é a política de paz e de não a guerra. É um absurdo o número de inocentes que estão morrendo. Senador, o senhor acha que a postura de Israel e dos palestinos deve mudar nessa negociação? Devem buscar a paz, devem fazer e com a ajuda de diplomatas internacionais? É isso que nós esperamos, com a ajuda da ONU. O Brasil hoje preside a ONU e o presidente Lula está se movimentando nesse sentido. Eu entendo que a maioria dos países do mundo querem a paz, né? A guerra, quem interessa a guerra? Talvez pelo comércio de armas, que estão por baixo, às vezes, por baixo do pano e os inocentes morrendo. O que nós vamos fazer, o próprio Congresso brasileiro pode colaborar, o Itamaraty está colaborando, as autoridades internacionais estão todas preocupadas. Nós queremos que acabe com a guerra e volte a paz. Muito obrigado, senador. Feito.